Capricórnio, o eclipse já começou a trabalhar contra você. Suas dívidas estão prestes a ser expostas de um jeito que não tem como fugir. Se você não agir agora, a situação pode escapar do seu controle de vez. Olha, eu sei que você está aí, talvez com aquela sensação estranha no peito. Aquela coisa que fica lá quietinha, mas que você não consegue ignorar. Como uma maré que sobe devagar, sabe? Você não percebe a água chegando nos pés até que ela já está no joelho. É exatamente disso que eu preciso falar com você hoje. Capricórnio é um signo que carrega. Carrega a responsabilidade, carrega plano, carrega orgulho e carrega dívida em silêncio. Você é daqueles que prefere resolver por dentro, sem contar para ninguém, sem mostrar que a situação está pesada. Isso eu conheço bem. Mas, meu bem, o eclipse não respeita esse hábito seu de guardar as coisas. Ele puxa tudo à tona, como a maré que não pede licença. E esse eclipse específico, esse aqui, veio com uma corrente diferente, mais funda, mais forte. Você pode estar pensando, mas eu estou me virando, estou segurando as pontas. Pode ser, mas existe uma diferença enorme entre segurar as pontas e estar no controle. E é justamente essa diferença que o movimento dos astros agora vai colocar na luz. Não como punição, isso eu preciso que você entenda, mas como revelação. Como quando a maré baixa e mostra tudo que ficou escondido no fundo. O que ficou escondido no fundo das suas finanças, Capricórnio? Não precisa responder em voz alta. Mas sabe que a resposta veio à sua cabeça agora mesmo, né? Aquela conta que você foi adiando. Aquele acordo que nunca foi totalmente honrado. Aquela dívida que você até esqueceu de listar de tão enterrada que estava. O eclipse não esqueceu. Isso é o que me preocupa por você, nessa semana que vem. Não é o tamanho da dívida, grandes ou pequenas, velhas ou recentes. Elas todas ficam visíveis quando a maré muda. O que me preocupa é o momento, porque não é qualquer eclipse, não é qualquer semana. Você sabe que existe hora certa para colher e hora certa para plantar, né? A maré tem seu ritmo, e quem pesca sabe que não adianta jogar a rede na hora errada. Esse período que começa agora para Capricórnio é uma dessas viradas de corrente. E quando a corrente vira, ela puxa tudo que estava parado. O que os astros estão mostrando é o seguinte: Saturno, que é o seu regente, está num ponto de tensão que vai amplificar tudo que você deixou mal resolvido. Não estou falando de julgamento. Estou falando de uma força que age como a água, ela não força a porta, ela encontra a fresta. E a fresta das suas finanças, por menor que seja, vai ser encontrada. Mas olha, e aqui é onde eu preciso que você continue comigo, isso não é o fim da história. Longe disso. Porque a mesma maré que expõe também limpa. A mesma corrente que puxa também pode levar você para um lugar melhor, se você souber usá-la. E é sobre isso que essa leitura vai tratar. Não só o alerta você já sentiu, eu sei que sim, mas o que fazer com ele? Eu preciso te mostrar o que exatamente esse eclipse vai revelar sobre o seu padrão com o dinheiro. Não sobre a dívida em si, sobre o padrão, porque Capricórnio carrega uma coisa muito específica que poucas pessoas falam abertamente. Você foi ensinado que aguentar é virtude, que carregar peso sem reclamar é sinal de força. E por isso, quando a situação financeira começa a afundar devagar, você não grita por socorro, você segura. Você vai remando sozinho, com o barco enchendo d'água, convencido de que logo, logo vai passar. Mas a maré não espera você estar pronto para ela. E o eclipse que chega com essa energia de lua, que ilumina o que o sol não alcança, não veio perguntar se você está preparado. Ele veio mostrar o que já está lá embaixo, debaixo da superfície calma que você tanto se esforça para manter. Sabe o que eu vejo muito em Capricórnio? Uma pessoa que sabe exatamente quanto deve, sabe os números de cor, mas que tomou uma decisão silenciosa lá atrás de não falar sobre isso com ninguém. Porque falar parece fraqueza. Porque manter a aparência de que está tudo sob controle virou parte da identidade. E aí vem a armadilha. Quando você não fala, você também não age. Você fica num estado de eu sei, mas não mexo. E dívida que não se mexe, não some, ela cresce. Quietinho, como algas no fundo do mar. Você mal sente, até que um dia a corrente muda e aquilo vem todo à tona de uma vez. É exatamente esse movimento que a semana que vem vai trazer para cima da mesa. Mas espera um pouco, tem uma parte dessa história que eu ainda não te contei. E ela muda tudo que você está pensando agora.
Você estava ouvindo isso como um alerta sobre dívida, e é sim. Mas o eclipse, em tensão com Saturno, que é o seu regente, Capricórnio, é a sua estrela guia, não está te punindo. Ele está te libertando de uma versão sua que já ficou pequena demais. Pensa bem, quem você era quando essa dívida começou? Que decisão você tomou naquele momento que fez sentido para quem você era então? Talvez você precisasse aguentar firme, talvez não houvesse outra saída. Mas esse padrão de engolir, de segurar, de resolver tudo por dentro, sem pedir ajuda, esse padrão viajou com você até hoje. E hoje ele está te custando mais do que a dívida em si. O eclipse não veio cobrar, ele veio perguntar: você ainda precisa carregar isso do jeito que está carregando? E a resposta, meu bem, é não. A corrente que a semana que vem vai soltar não é para te afundar. É para te mostrar que você pode largar o que está pesando sem deixar de ser quem você é. Que pedir ajuda de uma pessoa de confiança, de um profissional financeiro, até de uma negociação direta com o credor, não apaga a sua força. Ela prova que você evoluiu. Então, o que fazer concretamente nesses dias que vêm aí? Primeiro, coloca no papel. Tudo. Sem julgamento, sem drama, só os números. Dívida que fica na cabeça vira monstro. No papel, ela vira problema. E problema tem solução. Segundo, não assine nada novo essa semana sem ler 2 vezes. O eclipse cria uma névoa nos detalhes. O que parece uma boa saída pode ter uma armadilha escrita em letra miúda. A maré traz coisas bonitas à beira d'água, mas você precisa olhar antes de pegar. Terceiro, se tiver alguém que você vem evitando por causa de dívida, um familiar, um amigo, um sócio, essa semana pede que você abra essa porta. Não para se humilhar, para resolver. Capricórnio carrega a tendência de querer resolver tudo, sem que ninguém veja a luta. Mas guardar isso sozinho está custando caro demais. Não só em dinheiro. E tem uma coisa que eu preciso te dizer agora, porque é aqui que muita gente trava. Você já percebeu que toda vez que as coisas começam a melhorar, você faz alguma coisa que puxa de volta? Compra algo que não precisava. Ajuda alguém que nunca vai devolver. Evita uma oportunidade porque não é hora. Olha bem para esse padrão, porque ele não é azar, ele é um reflexo. E o eclipse vai colocar esse reflexo bem na sua frente. A pergunta não é se você vai ver, a maré vai trazer. A pergunta é, você vai ter coragem de reconhecer? Isso é o que os astros chamam de nó kármico financeiro. Não é punição, é repetição. E repetição significa que a lição ainda não foi absorvida. Quando Saturno, que rege Capricórnio, entra em contato com a energia de eclipse lunar, ele não deixa mais você fingir que não viu. O que ficou submerso sobe. Então tem algo que você precisa parar de fazer essa semana. Para de aceitar a condição pior do que você merece só para não gerar atrito. Para de emprestar o que você não tem. Para de renovar dívida antiga com nova dívida. Isso é só trocar a corrente de lado. A água continua puxando. Mas e esse mas importa muito parar esses padrões? Não significa travar, significa redirecionar. Porque enquanto o eclipse fecha uma porta, ele deixa uma fresta aberta. E essa fresta tem nome, ela se chama renegociação. Não como derrota, como estratégia. Capricórnio que entende isso, usa o momento do eclipse para reposicionar, não para se enterrar. E sabe o que é curioso? A maioria das pessoas vai deixar essa semana passar achando que não é hora de agir, que é melhor esperar a poeira baixar. Mas a maré não espera, ela vem e ela vai. E quem ficou parado na areia, olhando, vai ter que esperar a próxima que não chega tão cedo. Mas tem ainda uma camada nessa história que poucos percebem a tempo. Você sabe qual é essa camada, meu bem? É que Capricórnio carrega nas costas uma coisa que nenhum outro signo carrega igual: a memória das dívidas antigas. Não só as financeiras, as emocionais também. Aquela sensação de que você deve alguma coisa ao mundo, de que ainda precisa provar que merece prosperar. E o eclipse vem justamente para dizer que não, que essa conta já foi paga, que o sofrimento que você atravessou nos últimos anos não foi punição, foi pagamento. E agora o saldo virou. Mas virou para quê exatamente? Para isso. A próxima semana vai te colocar diante de uma escolha que parece pequena. Uma conversa, uma proposta, um número numa tela, e
vai parecer que não é hora, vai parecer que você ainda não está pronta, pronto, ou que o momento não está certo. E é exatamente aí que a corrente vai puxar sem avisar, como sempre faz. Quem conhece a maré não precisa de aviso. Quem viveu perto do mar aprende que o momento de entrar não é quando a água está calma, é quando a correnteza vira de direção. E a correnteza está virando agora. Então o que eu peço a você é simples. Não faz promessa grandiosa para si mesmo essa semana. Não traça plano de 5 anos. Faz uma coisa só uma. Pega aquela dívida que você sempre empurrou para o canto e olha para ela de frente. Só olha. Liga para renegociar, manda mensagem, abre o boleto. Um passo. Só um. Porque a maré que está chegando agora não volta tão cedo. E você merece entrar nela em pé, não arrastado por ela. Capricórnio, você chegou até aqui nesse vídeo porque alguma parte de você já sabia que esse era o momento. Não foi acidente, não foi o algoritmo, só foi você procurando o que precisava ouvir. E agora que você ouviu, me conta aqui embaixo nos comentários qual é a dívida que você vai encarar essa semana. Não precisa ser o valor, não precisa ser o detalhe. Escreve só assim, eu vou renegociar. 3 palavras. Deixa aqui como compromisso, como testemunha para você mesmo. Porque quando a gente escreve, a intenção vira real. Se esse vídeo chegou até você na hora certa, compartilha com alguém que também é Capricórnio e está precisando ouvir isso hoje. E se inscreve aqui no canal, toda semana tem uma leitura nova, feita com cuidado, feita pensando em você. Eu fico por aqui. Cuida de você.